Você é feliz? Sim, não, não sei. Hoje nós vamos falar de felicidade, a ciência da felicidade, o comportamento de uma pessoa feliz, como se comunicar de maneira feliz, como trazer a felicidade buscando uma comunicação adequada e sentindo o que precisa sentir com o nosso querido Leandro Poderoso Araújo. Leandro, você é feliz? Eu sou. Como você sabe que você é feliz? Olha, na psicanálise a gente fala que a felicidade, ela tá muito relacionada com o nosso estado de gerir as nossas emoções e as situações, né? Entendendo isso, a gente sabe que a felicidade nem sempre é estar alegre, radiante o tempo todo, mas digamos que uma somatória no fim do dia, né? Quando você olha no seu final do dia e você vê, é aí que eu vejo que eu sou feliz, né? Olha que gostoso. De olhar, você olha pro seu final do dia, você tá com a sua família que você queria estar? Aí você faz uma soma. Sim. Você tá trabalhando onde você gostaria hoje? Ou trabalhando pelo menos onde é possível você estar? Sim. A sua saúde, seus relacionamentos. Então, acho que a felicidade, ela tá mais nessa sutileza, pra mim. Olha. Pra mim, Leandro. Você falando, e pra você? Então, você falando isso e eu pensando também como que eu busco o entendimento se eu sou feliz ou não, eu cheguei à conclusão de que para perceber a felicidade é preciso observar. Um coração observador, né? Então você observa nesses detalhes. Aí eu lembro da frase que encerrou o último podcast, que é: um coração grato vê milagres onde os outros veem rotina. Isso. Leandro, depois que eu estudei psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, e descobri que existem estímulos de felicidade que você pode, de maneira racional, implantar no seu dia, e são só 3 por dia, para ser feliz, eu entendi que a felicidade é uma decisão. Mas posso te puxar? Pode eu puxar. Vou te puxar, porque eu sei desse seu lado intuitivo, né? Agora você, a Karina. Vou puxar a Karina aqui, gente. Ó, o problema entrou o terapeuta. É uma... Entrou o terapeuta. Daqui a pouco a gente vai olhar pro racional. Mas eu quero que você sinta. Você falou que eu começo, que eu puxo pro sentir. Tá. Como que você sente a felicidade? Como que você sente? Tá, então tá. Tem momentos em que eu sinto e tem momentos que eu racionalizo para sentir, tá? Então, eu acho que a felicidade é uma sensação de vazio. Ela não precisa de explosão. Então, eu sinto a felicidade no vazio, na normalidade, no tranquilo. Porque a explosão, por exemplo, você assistiu uma queima de fogos linda, você passou o Réveillon em alto mar. O externo, o estímulo. Isso são picos de alegria. A felicidade é uma sensação de vazio. Vazio, assim, sem ansiedade, também sem hiperexcitação. Nossa, que vazio tranquilo. Paz, paz. Agora, eu não lembrava que eu tinha escrito sobre isso. Posso ler as últimas? Por favor. São as últimas palavras do meu livro. São os 2 últimos parágrafos. Gente, vocês já leram o livro da Karina? Pelo amor de Deus. É um livro lindo. Quem não lê, você não vai ler em mais de 5 sentadas. Aliás, você pode ter certeza, vai ler muito mais rápido. Quem está no Rio de Janeiro, eu vou estar na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, 23 de junho. Vou fazer uma palestra lá, né, de 1 hora sobre esse livro. Vá, tenha a oportunidade de estar com essa mulher. Estarei na Bienal do Livro. Mas aí eu não lembrava que eu tinha encerrado assim. Tá vendo? Que é o seguinte: dê espaço à compaixão e não perca oportunidades de vibrar com tudo. Às vezes, levando os filhos para a escola, observo pessoas indo para o trabalho. Procuro por quem está sorrindo, para que eu possa sorrir também. De verdade, porque eu vou morrendo de sono, então eu procuro isso. Vejo trabalhadores em suas bicicletas, sob um sol escaldante, porque aqui é assim, 6h30 já está calor, né? E por algum motivo muito pessoal estão sorrindo. E eu fico pensando de verdade, nossa, por que tá sorrindo? Buscar faces felizes em torno de nós nos faz feliz por contágio. Fica mais fácil amar e sermos amados quando somos felizes. E quando amamos, nos aproximamos de Deus, que é a fonte dessa energia mágica. Então é mais fácil entender o que Ele nos diz quando habitamos em seu território, não é verdade, Leandro? Por isso, comece buscando Deus no sorriso de outras pessoas e tente imitar a alegria delas também. Quando menos esperar, terá reduzido o universo em si para depois expandir até chegar a Deus. Eu quero que você comente. Olha, eu vou fazer aqui um papel, né,
não tem como a gente fugir da análise, né? Olha só que legal, né? No começo você trouxe de um lugar racional. Mas olha a sua escrita, como que é diferente. Então, diferente né? do que eu falo, né? Que legal. Mas isso é a potência, né? Que legal, porque o que você traz aí da vibração? A vibração, ela é de dentro para fora. Então, hoje a gente vê tantas questões relacionadas à felicidade e é de uma forma mentirosa. Porque a felicidade está muito relacionado, cada um é feliz de um jeito. E as pessoas, elas querem vender a felicidade em coisas, lugares. Só que a felicidade para cada um é diferente. Você viu que para você a felicidade está muito nesse lugar do vazio, mas será que é um vazio? Ou na verdade é olhar para tudo que você tem e sentir que você não precisa completar com outras coisas? Vou te falar uma coisa que me faz muito feliz. Quando eu deito e eu coloco os filhos um de cada lado assim, ó, e eles deitam comigo. Agora são 3, vai ter que pôr um em cima da barriga. Quando eles deitam assim, aí eu respiro de um jeito muito diferente e sinto muita felicidade. Já falei isso para eles, Olha né? Só. Já falei isso para eles. Então, às vezes, quando eu preciso carregar, eu falo, vem, que eu tô precisando carregar. É uma coisa que me faz muito feliz. Dá para fazer em qualquer lugar, até de pé, né? Mas percebe? Você tá precisando sentir os seus filhos. Né? Então, a felicidade, às vezes, a gente se desvia, né? Nesse caminho hoje que é atropelado pelo consumo, como a gente estava falando no outro, da hiperconectividade. Então, a felicidade não é o ter, é o ser. Ah, com certeza, com certeza. E essa sensação de vazio que você deve ouvir muito em terapia, né? Parece que nada faz sentido, tá tudo muito vazio. Quando você sente que o paciente preencheu, assim, existe um padrão? Nunca preenche. Nunca preenche? Nunca. E isso é a vida, nunca vai preencher. Porque o ser humano, ele sempre vai vir desse lugar... Não tem que estar preenchido, então. De incompletude. E é uma delícia você assumir isso. Até a felicidade, né? Às vezes as pessoas, tem pessoas que elas não vão conseguir ser felizes. Elas não vão. Porque a vida dela tá horrorosa, ela tá insatisfeita. Eu quero tudo na razão, Leandro. Eu quero tudo na mágica. Então, vamos lá. O botão que aperta é aceitação para começar? Você acha que a pessoa que nunca vai ser feliz... Gente, tudo. Primeira coisa, aceita. O que eu não aceito, eu não resolvo. O que eu não aceito, eu não resolvo. Então, é óbvio que tem várias estratégias pra gente ser mais feliz. Mas se eu estou insatisfeito, se eu tô num casamento péssimo, se eu tô num emprego péssimo, se a minha saúde tá péssima, como que eu vou querer ser feliz se tá tudo uma bosta, digamos assim? E aí eu preciso olhar... E pra ser feliz, primeiro eu preciso falar, cara... Tá ruim. Tá ruim, tá péssimo, não tá dando certo. O Marcos Trombeta fala, não sei se vem dele ou de outro pensador, mas ele fala assim, que para conhecer a felicidade, antes é preciso conhecer a infelicidade. Sim. Senão você nem sabe o que te faz feliz. Não, porque o que é ser... Como que eu começo a ser feliz? Primeiro olhando pra minha insatisfação. O que tá me roubando a felicidade? Aí que vem o otimismo tóxico, né? Não pode falar, não pode enxergar o problema, não pode falar que é difícil, tem que falar que é desafiador. Não, Isso aí quase me matou Eu um já período. passei por esse lugar. Eu acho que você também já passou. Eu muito, você que me salvou. A gente... não pode falar que tá difícil, gente. Por que não? Tá difícil sim. Eu falo assim, fica mais fácil. Mas às vezes hoje tá difícil. O que não pode é viciar no botão do tá difícil, é difícil, ali. tá difícil. Não, aí entra no vitimismo, na resistência, na negação. Mas para eu ser feliz, porque vamos lá, em termos psicanalíticos falando, para você ser feliz, você precisa ver onde está seu prazer. Onde que tá o seu desejo? Por que você tá infeliz? Ah, Leandro, eu não tô infeliz, mas... Então olha pra sua vida. Você tá só na fazeção, no eu tenho o quê? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, que nem um cachorrinho. Uma coisa atrás da outra. Calma, respira. Eu acho que a infelicidade habita na distância do ser. Quando eu estou ausente de mim mesmo. Essa sensação de vazio é porque eu estou fora de mim. É como se a alma saísse do corpo. Eu viro um corpo sem alma, né? Eu estudei psicologia positiva e foi feita uma pesquisa sobre em que momento da vida as pessoas são mais infelizes. Fizeram uma pesquisa. Então, quero que todo mundo imagine agora a letra U. Né? Pega a metade aqui da nossa logomarca. Mas só que mais assim, U. A barriguinha do U lá embaixo é o
pico de infelicidade. Adivinha onde tá? Então tá aqui passando, né? Dos 40 aos 60. E aí foi pesquisado por quê? Porque dos 40 aos 60 as pessoas se sentem mais infelizes. Porque nessa fase, falando de carreira ou de coisas que ela sonha, ela começa a ver que ela não realizou. Ou que ficou coisa para trás e ela começa a desconfiar que não vai dar tempo. No caso do envelhecimento, é quando ela consegue perceber o envelhecimento físico, a aparência e tudo mais. No caso da maternidade, as mães estão naquela fase difícil, Sim. né? Hoje, como se tem filho mais tarde, o filho está pequeno, ou ele é adolescente, alguma coisa assim, e aí você está ali no momento desafiador. Então, é o pico da infelicidade. Depois dos 60, a pessoa fala, já foi, eu vou aproveitar o que eu tenho, entra uma aceitação mais forte. Que é a sabedoria, né? É, exato. Que não vem para todos com a idade, né? A maturidade não é não é quer idade. dizer idade, mas geralmente espera-se que sim, né? Espera-se que sim, né? Às vezes só o fato de aceitar, envelheci mesmo, já te traz mais felicidade. Sim. Então, vou atrás de coisas que me deem outros prazeres que eu nunca busquei, e aí começa a se descobrir. Ou, às vezes, é a fase que a pessoa transforma em hobby o que era um sonho também, ou a fase que a pessoa começa a olhar menos para o trabalho e mais para algo que a deixe feliz. E aí, o que eu acho legal é o seguinte, existem os estímulos de felicidade. Por exemplo, você gosta de... O que você prefere? Dançar, cantar? O que é algo que você... Dançar, cantar, pelo amor de Deus. Dançar te põe em flow. Sim. Então, vamos supor que você está tendo um dia difícil. Coloca uma música e dança 2 minutos, ou no banheiro, ou dentro do carro, ou lavando uma louça. Se você fizer isso 3 vezes por dia, a chance... Eu sempre coloco música lavando louça. Aí, fazendo comida. Viu? A chance de você se sentir feliz é maior. Aí a pessoa vai lavar a louça escutando o curso que ela comprou, porque ela precisa ser produtiva. E não faz algo de prazer que ia durar 2 minutos e ia elevar a sensação de felicidade, olha só. Então, assim, o que eu acho legal da ciência da felicidade é você, de maneira racional, poder trabalhar a felicidade, estimular o sentir, estimular o sentir. E na comunicação, como é que fica? Você me pediu para falar, né? Existe um estímulo corporal para melhorar a sua fisiologia, para baixar o cortisol, subir a testosterona, por exemplo, e isso vai contribuir para que você se sinta melhor. Então, uma coisa bem boba, levanta o braço aí, Leandro, mais alto. Ai, a barriga, gente, esconde, Luiz, esconde a barriga. Vou fazer assim, 2 minutos, 2 minutos, não pode ser menos. 2 minutos. Assim. E aí você abre a perna e fica em pé também, põe o pé na mesa, se for o caso. Vamos pôr o pé na mesa, Leandro? Vai, Leandro, me ajuda, vai, não me deixa só, Leandro. Ai, a flexibilidade. A pose do chefe, né? 2 minutos. Parece que a gente já se sente mais rico, Nossa, né? eu percebo que assim estimula muito a alegria. Quando você faz assim, que é uma outra possibilidade, te estimula mais na autoridade, na confiança. 2 minutos, você baixa o hormônio do estresse, eleva a testosterona. Pra gente que trabalha no home office, né? Eu vou fazer isso. Tem que fazer. Olha, gente, a gente se sente eu me senti mais rico. Ver aquela imagem daqueles homens poderosos, né? O dono do pedaço. O dono do pedaço, gostei. Vou fazer isso mais vezes. Você pode fazer assim também, tá? Assim, né? Agora, a gente não faz isso na frente dos outros, pelo amor de Deus. Se você fizer isso na frente dos outros... já relaxei, parece que já cai já a nossa musculatura do rosto. Porque começa a baixar o cortisol. Em 2 minutos, você realmente baixou e subiu a testosterona, que melhora a atitude, energia. Sim. Isso já contribui para uma sensação de felicidade. E não só isso, te dá um padrão de comunicação muito mais poderoso e confiante. Olha que gostoso, né, Karina? Como que a gente pode, então, estimular o nosso dia, porque a gente se estimula o tempo todo, a gente estava falando da hiperconectividade no celular com coisas que não são boas. Que as pessoas falam, não, eu vou descansar e pego o celular. Não vai descansar, gente. E esses dias um paciente meu, as pessoas acham que todo mundo entende, né? Mas um paciente meu falou, Leandro, mas eu não pratico atividade física, mas eu jogo o dia inteiro. Na cabeça de muitos jovens, o jogar o dia inteiro vai produzir uma felicidade que é a mesma de um jogo real,
né? Não. E não é, olha só, de só movimentar um pouco o corpo, diferente. como já traz um estímulo gostoso, Como que você né? vai produzir uma fisiologia adequada, os hormônios que você precisa sentado no sofá? Porque existe a posição que baixa o cortisol, mas existe a posição que eleva o cortisol. E quanto mais encolhido for, maior aumenta. Então, você tá lá no sofá encolhido e achando que tá elevando a testosterona e baixando o cortisol? Não. Eu até vi uma vez uma pesquisa que falava sobre isso, né? O corpo... Quanto mais você fica assim, sobrecarrega os órgãos e internamente, fisiologicamente, gera ali uma questão de... Se você quiser deprimir estresse. ou acabar com o seu dia ou ter atitudes de fracassado, fica assim, ó. Coloca a mãozinha no meio das pernas, abaixa e fica. Não precisa muito. Ó, só de fazer eu já me dá... fica 2 minutos assim, que você vai ficar estressado. Olha 2 só. minutos assim. E aí, às vezes, você tá lá numa reunião difícil de trabalho, a tendência é encolher. Vai ao banheiro, sobe os braços 2 minutos e volta. Isso ajuda, porque o corpo influencia a mente influencia a atitude influencia o resultado. Porque não somos ambiência, né, Karine? Então, se a gente pensa assim numa casa feliz, né? Uma casa mais organizada. Esses dias o Pablo chegou da escola, né? Aí ele sente o cheirinho da casa, né? Ele fala, ai, que delícia, que cheirinho gostoso, né? Bom, então, né? são pequenas coisas que o ambiente pode influenciar, né? E pessoas mais infelizes ou deprimidas tendem a perceber o tempo passando mais lentamente. E pessoas mais felizes, o tempo passa depressa. Então, observa se o seu dia está muito longo, parece que não acaba nunca, para que você possa dar estímulos de pensamento, de sentimento, de atitude. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu faço. Deu 1h da tarde, me dá quase uma depressão, porque é o horário que a babá vai embora. E aí eu tenho que cuidar do bebê. Os dois estão em casa, os dois adolescente, pré-adolescente. Eu tô sozinha e eu sei que a coisa vai longe. Porque até ele dormir no final do dia... Você pegou o plantão. Peguei o plantão, é a passada do plantão. Aí ele vai dormir, depois que dormir eu vou querer ir pro meu quarto, mas eu tenho que descer, porque aí os dois estão lá querendo conversar, querendo comer, né? Então, é longo. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar assim, a companhia do João Paulo, que é o baby, é muito agradável. Aí eu olho para ele e falo, o sorriso dele é agradável, ele é uma boa companhia. Por que vai ser difícil à tarde? Vai ser ótimo. Aí eu comecei a... troca o estímulo, Comecei, isso mesmo. Primeiro pelo pensamento. Depois, quando eu tô muito cansada, eu ponho no carrinho e vou andar. Porque quando eu vou andar, a gente escuta pássaros, ele estica a mãozinha para pegar folhinhas. E aí eu começo a ver o milagre aonde existe rotina. Então, assim, a gente tem de estar consciente para estimular também. Mas isso por quê? Porque você entrou em contato, porque você está percebendo o que te gera insatisfação e o que te gera satisfação. É o que a gente fala na psicanálise, né? Quando a gente vai atender alguém ou olhar para sua vida, mas a minha vida não tá boa, tá? Mas como que tá a sua vida? Né? A pessoa olha para a vida dela, por isso que é um movimento de dentro para fora. Depois o de fora vem como um estímulo para potencializar a sua decisão de ser feliz, porque você decide ser feliz. Mas porque a gente sabe que você é terapeutizada, né? Então essa é uma dica, pessoal. Se você não se acostume com a infelicidade, não se acostume com a tristeza, com a irritabilidade o dia todo. Se você tá numa irritabilidade constante, se você tá numa insatisfação constante, peraí, quais são as escolhas que você tem feito? Então, a gente volta para onde? A gente volta para a rotina. E o perigo de acostumar é que o corpo não só acostuma, como ele vicia naquela substância química que ele produz que te gera infelicidade. O perigo é esse, porque aí você só precisa passar uns 3 dias seguidos se sentindo mal, para passar o resto da vida mal, se não perceber a tempo e não alterar o estímulo. Acostuma, porque gera um funcionamento. Esse é o perigo de viver Por que as pessoas elas estão muito reclamonas? Porque vicia, já foi comprovado que reclamar vicia. Ficar se queixando constantemente vicia. Porque gera ali uma dopamina, porque você é visto, a pessoa te olha, você ganha atenção. Não, e agora vamos para a comunicação. Quem detém a comunicação detém o poder, né? A comunicação correta e assertiva. Aí o reclamão não tem a comunicação correta e assertiva. Como que o reclamão conversa? Ele começa a frase com ai ou com não. Ai, hoje, não, mas...
Não, tem gente que para falar sim, fala não primeiro. Discorda, né? Você quer não? Sim. Então, a pessoa resistente ou deprimida ou reclamona, ela tem toda uma comunicação torturante para as outras pessoas. E é importante a gente pensar nisso, né, Karina? Por exemplo, como que hoje a gente vê muitas pessoas mais negativas do que positivas e no ambiente de trabalho. A gente fala agora, por exemplo, da nova norma, né, que saiu para trabalhar sobre a mitigação dos impactos socioemocionais, que toda empresa agora ela vai ser obrigada, tá, pessoal? Toda empresa vai ser obrigada por essa norma, por essa nova NR, para ter impactos de mitigação socioemocional no ambiente de trabalho. E até a questão, uma das coisas que eu gosto de falar muito é sobre a segurança emocional no ambiente de trabalho. E um dos aspectos da segurança emocional que a gente trabalha nas empresas é a comunicação. Então, você podia dar alguns exemplos, por exemplo, de formas de se comunicar que elas geram mais muros do que portas, por exemplo? Ah, sim. Bom, a comunicação que começa com não. Por incrível que pareça, observe, fala-se muito não quando você está na negatividade. A pessoa tende a cruzar muito os braços enquanto fala também, enquanto ouve. É desesperador. Você começa a falar e a pessoa cruza o braço. Então, é algo que interrompe imediatamente. Simbolicamente já gera uma parede. A conexão. Por exemplo, pela correria, você não olha nos olhos quando fala, muitas vezes. Então, eu tô aqui, eu falo assim... Eu te passo um negócio para você pegar. Eu nem olhei para você e eu continuo digitando. Eu tive uma chefe que era assim. A gente chegava... Às vezes ela tirava o óculos, que era pior. Ela olhava assim de cima e embaixo pra gente. Aí você já pensava, será que eu tô com a minha barguinha aberta? Será que eu fui no banheiro, deixei minha barguinha aberta? Homem, né? Primeira coisa que a gente pensa, será que a barguinha tá aberta? Aí depois, quando ela ia subindo, eu já pensava, será que meu nariz tá sujo? Por quê? O olhar era muito observador e crítico. Ou às vezes, eu não sei, às vezes parecia que a gente tava atrapalhando ela, mas não tinha como, né? Pode ser por conta da necessidade, mas não tem como, você precisa chegar. Sim. Né? A gente tava ali em posição de repassar para outros funcionários ainda. E às vezes você era falando, olha como que é, eu lembrei dela, às vezes você era falando. Um gesto, vamos lá, ela tá no computador. Você chegou, ela larga o óculos, às vezes até para dedicar atenção. Mas só de jogar, você já jogou já o deixou óculos, tenso. Já deixou tenso agora. Mas na verdade, ela provavelmente fazia isso para dedicar atenção ao que você ia falar. Só que isso te deixava impactado de alguma maneira. Virou para mim, né? Não sei, talvez precisava ver o gesto dela todo para ter certeza. Mas, a princípio, a tirada do óculos é um sinal de atenção. De atenção. De atenção. Porque mas óculos... o olhar de cima para baixo... Ah, bom, aí sim. Acho que talvez fosse isso. De baixo para cima, eu acho que era o que pegava. Sim. Fala, Leandro. Por mais que era uma boa forma, né? Mas olha só. Aí, uma boa estratégia seria, toda vez antes de ir na sala dela, vai ao banheiro, fica lá 2 minutos e volta. Porque aí, mesmo que tivesse esse impacto, você já ia estar com uma atitude mais confiante, mais... E eu acho que nem era. Nem era uma questão ruim, né? Era uma questão dela mesmo, né? Virou um Olha gatilho que legal. emocional. Mas todo mundo falava desse jeito dela. Não, provavelmente era intimidador. Devia ter mais coisa aí. Todo mundo. Devia ter mais coisa que o seu inconsciente já percebia, mas de maneira consciente. Porque não era lembra. só eu, todo mundo. Vou ter que ir lá falar. Vou atrapalhar. A gente achava que estava atrapalhando. Então, isso no ambiente, às vezes você dá uma dica? Às vezes ela dava uma suspirada, às vezes ela piscava um pouco mais rápido. Ela suspirava. Então. Eu tô lembrando. Porque gerava impaciência, porque ela realmente tinha a sensação de ser interrompida. Provavelmente uma comunicadora do tipo auditiva, que o auditivo detesta ser interrompido. Porque o auditivo, ele é muito focado em ouvir o próprio pensamento. Ele está repetindo mentalmente as coisas que ele tem que fazer, que ele está lendo. Sim. Quando você interrompe o auditivo, é como se a pessoa está falando e você interrompe ela no ato da fala. Ele se incomoda um pouco mais do que o sinestésico, do que o visual. Às vezes ela era auditivo-visual, por isso que ela precisava olhar. Entendi. Por isso que é legal, né, Karina? Eu acho que você dá umas dicas muito boas dessa questão do corpo, né? Do posicionamento, de como que a gente fala, de ser mais empático, né? Dos elogios sinceros. Eu acho que da felicidade, como é importante a gente falar sobre isso. E foi um avanço muito legal para o Brasil vir essa norma para mitigar os impactos socioemocionais no ambiente do trabalho. Porque a gente passa muito tempo no trabalho. Então, é importante a gente refletir. Eu tenho pacientes que, às vezes,
chega com... A vida toda tá muito ruim quando a pessoa chega na terapia, às vezes, né? Fala, olha, a gente vai ter que ir por partes. Vamos olhar primeiro pro que te traz... Qual é a régua da sua insatisfação? Onde que tá maior? Tá no trabalho? Tá na vida amorosa? Tá na financeira? Então, é importante a gente trazer essas dicas. Ainda tô lá na sua pergunta, né? Se todo mundo estudasse a comunicação persuasiva para o ambiente de trabalho, as pessoas seriam mais felizes no ambiente de trabalho. Porque a comunicação persuasiva, ela é cuidadosa na empatia do falar. Então, por exemplo, uma pessoa persuasiva não vai te interromper dizendo você está errado, não concordo, você fez errado. Ele vai falar de uma outra forma, de maneira que você fique confortável a mudar de opinião. Só isso já evita cara feia no trabalho, tensão, medo do chefe. Se todo mundo tivesse uma comunicação persuasiva, o ambiente melhorava muito. E isso contribui para a felicidade. Até porque, em pesquisa também, sobre qual era o primeiro item que o trabalhador mais queria para se sentir feliz no trabalho. Todo mundo achou que fosse salário, né? Não, condições de trabalho. Não é nem o reconhecimento, é ter uma condição favorável, não ficar tenso, não se sentir vigiado ou ter a mesa para sentar e o computador funcionar, sabe essas coisas? Ter uma condição favorável. Condições estruturais. Não só estrutural, condição favorável. Por exemplo, eu trabalhei em empresa que uma hora eu não tinha mesa, uma hora eu não tinha cadeira. Eu ia era TV, então às vezes eu ia para a unidade onde a gente ia fazer matéria, faltava o cinegrafista, porque usaram... Então eu não tinha condições de trabalho, meu trabalho era sucateado o tempo todo, e aquilo foi me deixando muito infeliz. O chefe me perseguiu, fez assédio moral, ele roubava todos os meus estagiários, entendeu? E ele achava que eu entrava em competição com ele por coisas que eu não competia. Até que uma vez eu tive que chorar na frente dele e falar assim, deixa eu te explicar o que vai me fazer feliz. Trabalhar, eu só quero trabalhar. Não estão me deixando trabalhar, você não está me deixando trabalhar. Rouba meus estagiários. A equipe era eu, um estagiário e um cinegrafista. Roubava o estagiário. E olha que legal, né? Como que volta no começo do tema, né, do nosso podcast. A felicidade, ela é individual. Cada um sente a felicidade de uma forma. Por isso que, às vezes, é muito perigoso. Na terapia, às vezes, eu escuto assim... mas o meu sonho é levar a minha avó, a minha mãe, o meu filho pra praia. E ele fala assim pra mim, não, mas se você me levar aqui em Bonito, tá bom. Aí eu sempre devolvo, né, pro paciente. Falo, olha, você percebe que a pessoa, ela está sinalizando que pra ela ir pra Bonito, que já é um lugar lindo, maravilhoso, já tá bom? Aí a pessoa fala, mas aqui pra mim... Tem que ser... Na forma que eu imagino, aquele lugar, pegar o avião, sim. Mas esse é o perigo. Quando a gente fala de felicidade, né? Hoje, no consultório, a gente trabalha muito isso. As pessoas, elas se tornam infelizes tentando fazer o outro feliz. Porque na concepção, na fantasia, o que me deixa feliz é o que vai deixar o outro feliz. Sim, isso acontece muito entre casais, né? Sim. Não conseguem enxergar a simplicidade da prioridade do outro, aí você faz coisas grandiosas e a pessoa continua insatisfeita, você fala, meu Deus, que mal agradecida, né? É porque é a fantasia narcísica, né? Às vezes eu quero quero fazer o outro feliz como eu me faço feliz, ou o que me faz feliz. Exato. Por isso que a felicidade volta para aquele lugar do sentir. Né? Tem os estímulos que nos deixam felizes? Sim. Sim, tem os estímulos. Mas e fora os estímulos? E o que é real? O que vem de dentro, né? Se você quer pão, não adianta se convencer de que o chocolate está te fazendo feliz. Você queria um pãozinho. Que é uma coisa linda, tem uma... Eu indico para muitos meus pacientes uma psicanalista, que é a Ana Sui, né? E ela tem... Na psicanálise, a gente trabalha muito com o simbólico e com a arte também. Então, tem um texto, uma poesia da Ana Sui, que ela fala mais ou menos assim, eu gostaria que você me pegasse água, eu gostaria que você me fizesse o jantar, mas não é a água. Aí a pessoa vai lá e pega a água, tossa a água. Ó, fiz comida pra você, ó, era isso aí. Não é isso. É a água, é o ato do amor que vem, do carinho de prestar. A água é um cuidado. Não quero que você pegue água pra mim. Eu quero que você cuida de mim. Quero que você me veja. Eu quero que você se relacione. De entregar o copo. Isso. Né? Então, isso é o que traz, às vezes, a felicidade. Não é... Às vezes a pessoa acha que ela quer ganhar um presente. Não. Ela quer que você pense no presente. Então, a felicidade, ela é muito subjetiva e muito individual, né? Verdade, faz sentido. Faz sentido, é o sentir, Faz sentido, é só sentir. E
Existe também, às vezes, um estímulo que, vamos falar assim, estímulo falso. Você não está conseguindo sentir, mas você pode se forçar um pouquinho a sentir e isso vai ajudar muito. Então, por exemplo, olhar no espelho, sorrir e ver o seu reflexo sorrindo de volta, falar coisas agradáveis para si mesmo na frente do espelho, né? A Louise Hay sempre falou isso, que é uma né? autorregulação, né? A autorregulação. Sair para comunicar de maneira assim, mais amorosa, mais sorridente, para receber sorriso de volta, quer dizer, só que sem estado de presença na própria vida não acontece. Ou seja, Leandro, resumo. Para ser feliz tem que observar. Observar o momento que você está precisando intervir ou não, certo? Na própria vida. Tem que viver, né? Tem que sentir. Não tem como ser feliz sem sentir, sem desconectar do que você sente. E no dia a dia, né? Como que a gente pode ser mais feliz, né? Olha, pra gente ser mais feliz, primeiro a gente precisa entender o que nos faz feliz. Para de olhar a felicidade do outro, que não é nem verdadeira. Sai você. daqui primeiro, né? Igual a gente fala assim, mas você tá triste? O que tá te roubando de você? Né? Porque a gente é infeliz quando a gente não pode ser quem a gente quer. Ou quando a gente tem muitas frustrações, insatisfações. Tem fases da vida que às vezes a gente não vai ser feliz. Né? Às vezes num luto, né? Não tem estímulo que faça a pessoa ser feliz num luto. Dói mais, né? A autocobrança de estar bem no momento em que não tá bem mesmo. Então, aceita que não tá bem. Num término de relacionamento, num término de emprego. Às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa só reclama. Claro, a vida dela tá difícil. Se é pra chorar, chora. Então, tem coisas que vai ajudar a gente a não deprimir cada vez mais. E a gente precisa falar sobre isso. Que a felicidade, ela nem sempre a gente vai ser feliz. A gente pode ter uma vida feliz, mas a gente tem vários momentos de tristezas. Que são saudáveis também. Não vai confundir felicidade com alegria. Tem dia que a alegria não te visita, mas a felicidade tá sempre ali. É um tanque reserva. Tá sempre ali. Né? Às vezes pode ser que a felicidade vai ser a hora que você vai chegar na sua casa e dormir. Aquele quentinho gostoso do seu travesseiro. Né? Pra mim, no momento... Da mãe, saindo do puerpério. A pessoa que acordou às 3 da manhã, você me faria muito feliz com uma mantinha agora. Tô no seu campo, será, Karina? Você tá me lendo aí. Leandro, para encerrar, uma frase, um conselho, um pensamento, uma citação, o que você traz? Eu acho não. Pra gente sempre voltar pra gente, né? Para as pessoas voltarem pra si. Se você não tá feliz, olha por que você não tá feliz, mas volta no mínimo, né? Não fica de modo geral, não é só o dinheiro, não é só o país, não é só a política, volta para você, né? O que no meu dia a dia, o que eu tenho mais de insatisfação? O que me deixa mais insatisfeito? Qual que tá a minha régua? Né? Na psicanálise a gente fala isso, dos nossos desejos. A felicidade tem a ver com com alcançar os nossos desejos, ou suprimir, ou negar, ou resistir. Então, olha para essa sua régua da insatisfação e da satisfação. E isso vai te levar, né, numa instância maior para a felicidade. Pronto, tem mais nada para falar, gente. Espero de verdade que, de alguma maneira, você se sinta um pouco mais feliz a partir de agora, ou estimulado. Estimular a sua felicidade. A isso. Muito bem, nos vemos no próximo. Mudou. Até mais. Até mais, gente.